Hoje nós vamos pintar os copos de leite dentro de um vaso. A gente vai começar aqui pelo chão, ó, sempre passando incolor na extensão todinha do chão. Ó, de um lado no outro. E eu vou usar só o sépia para... Vou usar o sépia e o marfim para fazer esse chão. Ó. Pego o pincel, agora eu mudo, né? Eu tinha usado pincel pituá para passar o incolor, agora eu vou passar. Tô usando o pincel número 10 para passar o sépia, ó. Vou contornar esse jarro. Vou jogar, ó. E vou esfumar. Vou contornar todo o jarro. E vou esfumar para baixo. Esticar assim nesse chãozinho, ó. Pode fazer em toda a extensão do jarro. Ó, em toda a extensão. Aí eu venho com marfim, ó. Coloquei marfim no meu pincel, no mesmo pincel. E vou dando umas pinceladas assim aleatórias. Claro que no sentido horizontal, ó. Só pra dar uma clareada um pouquinho nesse sépia. Ó. Dá umas manchas aqui. Pra dar uma clareada. Mas eu preciso de sombra, né? Debaixo desse jarro. Então, eu vou colocar só mais um pouquinho aqui de sépia debaixo dele, contornando ele. E vou definir a minha sombra desse lado de cá, ó. Aí eu só jogo ele pra cá. Aqui eu só contorno mesmo. E o chãozinho tá pronto. Então, meninas, vou tentar aqui explicar o que eu fiz, que meu celular desligou, capotou. Hoje a gente vai pintar 2 copos de leite com 2 folhas dentro de um jarro. Aí eu comecei aqui pelo chão, coloquei o incolor e fiz o chãozinho com sépia. Ele tá um pouco claro assim porque eu passei um pouco de marfim nele, só para dar uma clareada. Mas deixando aqui bem escurinho em volta, tá vendo? E aqui no fundo, eu escolhi as 2 cores, que é o verde pinheiro, verde bebê, vocês podem usar até o soft se tiver. Coloquei o incolor aqui, ó, no cantinho, peguei uma pincelada de pinheiro, deixei aqui. Por quê? Porque eu venho cá, ó, pra diluir um pouquinho o pinheiro. Ó, diluir, tiro o excesso. Começo sempre no cantinho, ó, vou começar aqui do lado do jarro, ó. Se entrar um pouquinho no jarro, não tem problema não. Ó. Isso é só verde pinheiro com o incolor, tá? Ó, tô passando aqui. Igual eu fiz do outro lado, mas como não deu pra mostrar porque o celular desligou, aí eu tô fazendo aqui de novo. Depois que eu fiz isso aqui com o pinheiro, que eu entrei bem aqui, ó. Aí eu pego o verde bebê, já entra aqui em cima dele, ó. Ver se eu não tô com a mão em cima. E, ó, eu vou esfumando. Tá vendo que deu um degradê, ó? Escuro, claro e vai clareando pra fora. Nesse lugar aqui, ó. Aqui, ó, tem cabinho. Tem um cabinho, 2, 3. Mas aqui é fundo, ó. Então, se aqui é fundo, eu tenho que entrar. Quiser pegar um pincel até menor, pode pegar. Vai fazer essas partes aqui, ó. Mas se passar em cima desse cabinho aqui, não tem problema não, porque depois ele vai ser verde. Não vai ser o mesmo tom, né? Mas vai ser verde. Ó.
Aí eu venho e continuo fazendo a mesma coisa. Pego o verde pinheiro com o incolor e vou passando aqui, ó, dentro desses lugares aqui, ó. Esses lugares que estão mais escuros, ó. Aqui, ó, entre a folha, entre a flor. Isso aqui também é fundo. Aqui, ó, vou saindo aqui do cantinho da folha, em volta das folhas também, ó. Eu vou fazendo com verde escuro, pinheiro, né? E vou mesclando com o verde bebê. Ó, entrando com o verde bebê para dar uma clareada. Ó. Para dar um fundo bem bonito. Esse daqui eu vou querer fazer um quadro dele, né? Que é uma peça pequena. Aí, ó, vem com verde bebê. Isso eu vou fazer em todos os lados, ó. Com o pinheiro, eu vou começar nos cantinhos, ó. Sempre nos cantinhos, tá vendo? Em volta da flor, em volta aqui da folha. E esfumando pra fora, pra ficar bem suave. Pra quando eu entrar com o verde bebê, ó, ficar um tom surtom. Certo? Eu vou terminar aqui e volto. Para dar mais um pouquinho de profundidade aqui nesse verde, eu vou pegar o verde pântano. Vou colocar aqui no cantinho, ó, tá vendo? Do chão. Um pouquinho atrás do jarro. E, ó. E vou dar uma esfumada. Ó, só para dar uma profundidade maior, tanto desse lado quanto desse, ó. Eu venho, coloco tinta no chão, em volta do jarro, contorno o jarro, só esse pedacinho aqui, ó. Mas tem que esfumar, que se não esfumar, ele vai ficar tinta agarrada, ó. Tem que acabar uma tinta na outra, viu? Para ficar bem esfumadinho. Então, depois que a gente fez o fundo, a gente sempre começa do que tá por trás, né? Por isso que a gente fez o fundo primeiro. Nós vamos começar dessa folha aqui, ó, porque ela tá por trás das duas flores. A gente vai usar nas folhas as cores verde pinheiro, pistache, verde pântano e branco. Nós vamos começar com o tom verde pinheiro. A gente vai começar por essa folha, né? Então, a gente vai encontrar o meio dela. Ó, aqui a gente tá vendo que é a ponta. Então, aqui, ó, já é aquela parte que marca ela, que parte ela no meio, ó. Então, a gente segue essa indicação aqui, ó, e vem e puxa até a ponta. Como eu sei que isso aqui é a parte mais clara do meu trabalho, o que eu vou fazer? Do meio eu vou puxar para fora, ó. Essa folha do copo de leite, ela não é só assim não, tá vendo? Ela é tipo um leque, quer ver, ó? Vou contornar aqui, ó, atrás dessa folha, porque ela tá fazendo sombra. E aqui, olha como que eu vou puxando, ó. Esse lado pra lá, aí vai ficando de pé, ó. E aqui eu já venho pra cá, ó. Olha a direção, tá vendo? Ficou parecendo um leque. Ela não é só, o puxado dela não é só numa direção pra cima. É pra todos os lados, é como se fosse um leque, tá vendo? E se esse lado aqui, no meio, será o escuro, automaticamente o do lado de cá vai ser claro. E se o do lado de cá é claro, então essa ponta de cá é escura. O que eu faço, ó? Eu começo aqui bem da pontinha, passo em volta do copo de leite, porque ele tá fazendo sombra. Ó. E já posso ir puxando, ó, fazendo aquela
aquela puxada, ó. Passo debaixo desse aqui também, que ele tá fazendo sombra, ó. E chega até aqui. Puxando, fazendo o mesmo que eu fiz lá do outro lado, ó. Fazendo um leque. Puxei pra cá, ó, e fui virando meu pincel. E puxei pra cá. Essa parte aqui, ó, ela faz parte dessa folha. Então, eu tenho que vir aqui e contornar esse copo de leite, ó. Contornar e puxar. Aqui não precisa nem puxar, porque é tão pequenininho, vai colocar o escuro aqui atrás do copo de leite, depois o claro vem aqui. Agora eu vou entrar com claro. Agora eu entro com claro, que é o pistache, né, que a gente escolheu. Ó, vou passar onde não tem tinta. Ó, e vou puxar o contrário do que a gente puxou com o verde pinheiro. Tá vendo? Tanto desse lado quanto desse lado, ó. Esse lado agora vai entrando, ó. Ó, vai jogando pra dentro. Aquela hora o verde escuro veio pra cá, agora o verde claro vai encontrar com ele, ó. Eu vou dando todas as voltinhas, ó, e vou encostando. Vou puxando, tá vendo? Pra encontrar uma tinta na outra. Ó, até lá em cima. Aqui no mesmo movimento, ó, na mesma direção. Se eu puxei aqui em pé, aqui vai puxado em pé. Se esse daqui, ó, eu puxei pra cá, então aqui eu já puxo pra cá também, ó. Fazendo a mesma, usando a tinta na mesma direção. E nesse cantinho aqui, ó, igual eu falei, como não tem como puxar muito, é só cobrir essa parte aqui com mais claro e esfumar um pouquinho aqui, ó. Essa aqui, como eu escolhi um verde muito escuro, pro fundo, eu vou ter que fazer uma dobrinha aqui, para entrar um pouquinho de luz. Só para dar a diferença da folha, que senão vai ficar muito estranho, não vai dar nem para perceber que é uma folha aqui, ó. Agora eu vou dar eu já coloquei o claro, né? Agora eu entro com o branco para dar uma clareada nela. Antes de colocar o branco, a gente tem que colocar um pouquinho de profundidade. Aí a gente vai usar o pântano. Ó, aonde eu passei o verde pinheiro, eu vou colocar um pouquinho de pântano, mas fazendo o mesmo movimento que eu fiz com o pinheiro. Ó, se é pra lá, é pra lá. Se é em pé, é em pé. Ó, pincel sempre de quina para puxar as nervurinhas, tá vendo? Ele vai se destacando, ó. Aqui, ó, dá uma escurecidinha aqui para dar uma profundidade a mais. Desse lado aqui a mesma coisa, ó, onde foi passado o verde pinheiro. Tá vendo? Vai dando uma profundidade. Ó, aqui também bem pouquinho, ó. Tá vendo? Agora sim eu posso colocar o branco. Lavo meu pincel e começo a colocar o branco. O branco a gente sempre coloca no lugar mais claro, né? Onde a gente usou a tinta mais clara. Então, ó, eu vou pegar a tinta só de um lado, ó, só de um lado. Vou colocar a tinta virada, ó, na tinta desse lado. Eu vou virar ela pro lado do escuro para eu passar aqui bem rente, ó, onde eu passei com o verde claro. E, ó, puxa. Não precisa puxar muito, que essa folha tá bem tampadinha, tá vendo? Tinta só de um lado para fora. Eu vou passar aqui onde eu passei aquele verde aquela hora, né? Pra dar uma destacada ali. Do mesmo jeito do outro lado agora. Só que a luz dessa folha,
ela é mais usada onde tem esses fundos, tá vendo aqui, ó? Aqui tem um fundo, aqui tem outro, aqui tem um pequenininho. Então, assim, aonde tiver essa boquinha aqui, ó, tá vendo, ó, tinta virada pra fora, você põe e dá um puxãozinho, ó, com a mão bem leve. Ó, aqui tem um e puxa pra dentro, mão bem leve. Ó, aqui tem uma pequenininha. Puxa. E aqui tem uma e puxa. Então, assim, ela não tem luz em toda a extensão dela. É mais só nesses lugares abertinhos. Aqui, ó, eu vou colocar só porque tá tão solitário aqui. Vou colocar um pouquinho. Aqui também eu vou colocar. Aqui tem um pouquinho. Aqui tem uma pequenininha. Tá vendo? Só mais onde tem essas dobrinhas. E assim ficou a nossa folha. Essa folha aqui é feita do mesmo jeito, ó. A gente risca no meio. Como a luz vai entrar desse lado, eu venho jogando. Ai, a gente até tenta fazer sem muito barulho, mas não adianta, né? Menino chorando de um lado, gente gritando do outro. Mas tá bom. Ó, como é um leque, ó, é jogado pra lá. Tá vendo? Coloca tinta. Pra lá, ó. Viu? Só que aqui também vai sombra, ó. Porque essa aqui tá aqui, ó, debaixo. Por cima, essa folha tá debaixo do copo de leite. Então aqui tem que dar uma escurecidinha. Tanto aqui, ó, quanto aqui atrás. Porque o copo de leite tá fazendo sombra. Então aqui fica quase tudo tampado, mas tem que deixar esse espaço aqui para entrar com claro. Se o escuro entrou aqui no meio, do lado de cá ele vai entrar na ponta. Ó, começa bem aqui da ponta e vai jogando para baixo. Tá vendo que aqui tem uma dobrinha? Essa aqui é uma dobrinha, ó. A gente tem que passar a tinta aqui, ó, por baixo dela e, ó, puxando. Da mesma forma, como se fosse um leque. Ó, e nessa dobrinha também, a gente precisa contornar aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui eu vou passar de baixo, atrás do copo de leite, que o copo de leite tá fazendo sombra nessa daqui, ó. E sempre fazendo um leque, ó. Aqui puxou pra baixo, aqui puxa pro meio, e aqui, ó, já vem puxando aqui debaixo desse copo de leite, ó. Aqui já puxa pra cá, ó. No sentido do meio. É como se esse pedacinho aqui eu estivesse sugando tudo, tá vendo? Ó, aí vai pondo. Aí eu vou entrar com o pântano agora. Ao invés de eu deixar para depois eu esquecer, né? Porque o pântano a gente pode colocar aqui, ó, no mesmo lugar que pôs o verde pinheiro, porém não precisa tampar o verde pinheiro, que isso é só para dar um charmezinho a mais e uma profundidade. Então, ó, vai fazendo o mesmo movimento, tanto de um lado quanto do outro, ó. Passa aqui por trás da dobrinha e depois passa aqui na frente da dobrinha, ó. E puxando, ó. Tá vendo? Não é para tampar o verde pinheiro. É só para passar aqui, ó, para dar uma profundidade. Ó, atrás aqui do copo de leite e puxa. Tá vendo? Agora eu venho com o pistache.
tinta só de um lado, virada pro claro, né? E risco aqui onde tá sem tinta. E ó, aqui eu puxo pra lá e vou fazendo o leque do mesmo jeito, ó. Puxo pra cá. Puxo pra cá. Ó. Tá vendo? Fiz o leque com claro. Tinta só de um lado, vou começar aqui na pontinha também, porque eu tenho que clarear essa ponta, né, do lado de cá. Ó. Vou entrando aqui pra dentro. Não tem como entrar pra fora, né? Ó. Vou fazendo o leque também. Na ponta eu desci. Ó, na ponta eu desci. Aqui no meio eu vou deixando mais reto. E quando chega aqui, ó. Aí eu já vou puxando o contrário, ó. Pra ficar reto. Aqui onde tá aqui quase encontrando, pode colocar um pouquinho de claro, não tem problema não. E ó. Faz essa curvinha aqui, que ela é clara. E nessa dobrinha, ó, tinta só de um lado, eu vou contornar ela aqui, ó. Porque eu tenho que clarear ela, né? Ó. Aí contorna ela aqui. E ficou uma dobrinha. Agora eu vou só colocar o branco. O branco do mesmo jeito da outra, ó. Tinta só de um lado, fazendo o mesmo que você fez com o verde com pistache. Ó, começando aqui. Agora você tem que ir puxando como um leque mesmo, ó. Tá vendo? Não precisa ser muito, é pouca coisa. Aqui agora é só achar as boquinhas, ó. Coloca a tinta pra fora e puxa. Aqui, ó, bocona. É tipo um V, tá vendo? Ó, um cone, mas não é pra fazer ele certinho, não. É pra vocês puxarem nesse sentido, pra ficar bem natural. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho mais pra encontrar e formar a folha. Senão não fica nem parecendo que é a folha, tá vendo? Aí, e assim ficou nossa folha. Ah, ainda falta aqui a dobrinha, ó. Tinta só de um lado também. Eu venho na pontinha. Ó. Tinta pra fora. Coloco. Dei uma esfumadinha. Vamos fazer agora essas flores. Nós vamos usar o incolor branco, verde oliva, amarelo ouro, caramelo ou cerâmica, o que vocês tiverem, e sépia. A gente vai começar passando o incolor por toda a extensão da flor, menos aqui, ó, em cima do pistilo, não precisa. Mas, ó, passar incolor nela todinha. Passa incolor nela toda. Mistura aí com o dedo. Ó. A gente tá passando incolor para ajudar a tinta correr melhor e também porque tá muito tempo, tá muito quente. Aí ajuda, né? A tinta não secar tão rápido. Depois que passa o incolor, a gente vai cobrir toda essa flor com branco, menos esse miolinho aqui, ó, esse pistilo. Então, ó, vai passar em toda beiradinha, tá vendo? Contornando.
Passa bem devagarzinho, bastante tinta, não pode ser pouca, tem que ser muita. Eu vou preencher a minha aqui e já venho. Pronto, passei branco nela todinha, né? Menos aqui em cima do pistilo. E agora eu vou achar a sombra dessa folha, dessa flor. Ó, essa parte aqui é a parte mais gordinha, né? E o pistilo tá atrás dela. Se tá atrás, nós vamos passar aqui, ó, o verde atrás daquela parte que tava riscada aqui, ó, que fazia a divisão. Tá vendo aqui, ó? Passa o verde aqui, ó, atrás do pistilo e puxa, ó. Do lado de cá, a mesma coisa. Ó. Passa um pouquinho aqui. Viu que colocou muito? Igual eu vi que eu coloquei muito? Limpa o pincel. Lava o pincel. E vem, ó, limpando. Que aí dá uma disfarçada, né? Depois que colocou ali, ela tem um fechamento aqui, ó. Ela começa aqui, dá a volta todinha, e depois ela vem e fecha aqui atrás. Eu vou passar a tinta, ó, verde oliva, tinta só de um lado. Eu vou virar a tinta, ó, pro lado, aqui atrás desse encontro dela, e vou puxar para trás. Viu? Para dar a impressão de que aqui tá gordinho, ó, aqui tá por cima. Começou aqui, a flor deu a volta e parou aqui. Então, essa parte aqui, ela tá por cima. Então, por isso que a tinta tem que ficar atrás dela. Nós vamos achar aqui também, ó. Nós vamos achar o copo dela. Ó, esse aqui é o copo. O copo tá por baixo. Tá vendo, ó? Assim a gente destaca a parte de cima dela. E a gente vai colocar a sombra desse lado aqui também, ó. Já pode descer até aqui pro cabinho. Ó. Lembra aquelas partes claras aqui, ó, que a gente fez na boquinha com branco? A gente vai fazer o mesmo, porém agora com escuro, com a parte de sombra. Ó, nas boquinhas da flor, a gente vai colocar um pouquinho, tá vendo? E puxar pra baixo. Ó, aqui é a mesma coisa. Não é muito, é bem pouquinho. Tem que ser bem dosado, tá vendo? Ó. Aqui tem um pouquinho. Tá vendo? Vem e puxa assim, ó. Aqui tem uma boquinha. É onde tem essas ondinhas, ó. É pouquinho, é. Mas tem que fazer. Ó, aqui tem uma. Tá vendo aqui, ó? Passa bem, ó. Tinta só de um lado, passa bem na boquinha e puxa pra baixo. Nesse meio aqui, nesse pedacinho aqui, ó, que vai ficar bem gordinho, com o pincel bem sujinho, só suja ela assim com o verde. Dá a impressão de que ela ficou toda verde, né? Mas agora a gente vai retocar, esperar ela secar um pouquinho, pra gente retocar com branco. Enquanto ela vai dando uma secadinha, pra gente retocar o branco, a gente vai pintar esse pistilo, olha só. Eu vou passar a tinta aqui, dentro dele, normal. Só que esse excesso que tá no meu pincel, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar uma puxadinha pra fora com essa cor amarela. A gente acha que não aparece, mas aparece sim. Se quiser colocar até mais um pouquinho, ó, pra aparecer, ó. Ó. Dá uma luz, tá vendo? Com amarelo. Aí eu venho com caramelo e o filete. Ó. Vou dando um monte de bolinha aqui, ó. É um monte de bolinha mesmo, ó. Aqui no pezinho dele. Aí vou subindo, sem tampar todo o pistilo, ó. Ó, até aqui em cima. Aqui em cima é mais fininho, tá vendo? Aqui embaixo tem mais quantidade, ó. Mas aqui em cima aí já só vai carreirinha mesmo. Aí depois eu pego
sépia. Com filete também. Esse eu já faço só mais aqui no cantinho, bem aqui no pezinho, para dar profundidade. Ó, não tampa o caramelo. Esse eu venho só aqui, ó. Só aqui atrás, que é para dar profundidade. Aí, eu venho com branco. Coloco essas mesmas bolinhas, porém do lado de cá. Ó, várias bolinhas, várias. Tá vendo? Várias bolinhas. O pistilo tá pronto. Agora a gente vai retocar a flor com branco. Agora a gente vai retocar essa flor com o branco, porque a gente precisa clarear ela, né? Então, aonde vocês veem que tem um espaço maior para ficar branquinho, vocês colocam aqui, ó, aqui desse lado. Ó, vamos realçar esse branco agora. Ó, coloca e puxa. Deixa eu contornar aqui mais fácil, pera aí, ó. O branco tá seco. Ó, colocando e puxando. Tinta só de um lado, eu vou virar ali pro lado do pistilo e tem que passar aqui também, que aqui é bem clarinha, ó. É uma parte clara, então eu tenho que realçar esse branco ali. Então eu venho e passo o branco de novo. Bem em volta do pistilo. Nessa parte aqui também, ó, tá vendo que a gente tinha deixado aqui bem gordinho? Colocado tinta atrás, então a gente vem, ó, com branco e realça aqui, ó. Que é onde a flor fechou, né? Ó, aqui em cima também é branquinho. No lugar que vocês veem que tem uma parte branca, vocês colocam aqui nessa curvinha. Aqui essa pontinha que a gente ainda vai fazer um acabamento com filete. Mas todos os lugares que tiver branco, ó. Aqui vocês puxam. Ó, aqui também. Tá vendo? Vai dando uma clareada nela para tampar um pouco desse verde, que o verde é só para colocar a sombra, mas a cor o que predomina nessa flor é o branco, né? Então ela tem que ficar mais branca do que verde. Ó, coloca aqui. Coloco desse lado. Esfumo. De preferência com a tinta mais ralinha. A minha já tá bem grossa. Secou de ficar aberta aqui. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Aqui no copinho, ó. Passa tinta. Contornando e, ó. Esfuma. Aí com filete, vocês vêm e puxa aqui uma pontinha para ela acabar bem fininha. Pronto? Agora a gente vai fazer a outra. Antes de fazer essa outra flor aqui, eu vou estar passando aqui, ó, o pistache nesses cabinhos. Só até aqui, né? Porque primeiro eu preciso fazer o jarro para depois a gente terminar de fazer. Tá vendo que tem um cabinho grudadinho no outro aqui?
Aqui, ó, esse sai cá em cima, tá? Então tem que fazer. Pode até subir aqui um pouquinho na flor que não tem problema, ó. Esse que tá grudado aqui na flor, a gente vai fazer uma separação com o verde oliva. Pra separar um cabinho do outro, porque tem um em cima do outro aqui, ó. Tá vendo? Até isso a gente tem que observar. E a gente tem que colocar a tinta aqui para escurecer, porque a flor tá fazendo sombra nele, né? Esse aqui é a mesma coisa, ó. Vem e puxa pra baixo. Isso. Agora a gente vai fazer essa aqui. Passei incolor em toda ela. Mesmo jeito da outra, ó. Vou passar o branco, contornando. Muita tinta. Passa contornando. Vamos preencher ela todinha de branco. Aqui nessa pontinha ela tem uma dobrinha, mas vocês vão preencher normal, ó. Vamos tampar essa dobrinha agora, depois a gente acha ela. Vou acabar de preencher a minha aqui e já volto. Passei o branco. Agora da mesma forma da outra, eu vou achar aqui, ó, as sombras. Tanto de um lado quanto do outro. Atrás do pistilo. Esfuma. Coloco tinta aqui atrás, né? Daquela dobrinha. Ó, coloquei muita tinta. Eu vou tirar o excesso. Puxo pra trás. Vou colocar a sombra aqui, ó. Debaixo dessa dobra. Vou puxar pra baixo. Vou descer aqui, ó. Com sombra. E vou começar a achar as boquinhas, né? Que tem a... Ah, tá. E a sombrinha aqui, ó. Esse lado aqui, ó, da dobrinha. Tem que pôr sombra, né? Que aqui tem que ficar clarinho. Que ela deu uma dobrinha, tá vendo? Que a pontinha da folha deu uma dobrada. Aí, pra aparecer essa dobra, tem que passar, ó, verde ali. Tá vendo? E deixar a pontinha mais clara. Ó, aqui eu tô vendo uma dobrinha. Aqui tem uma. Colocar uma aqui. Aqui eu dou uma manchadinha só, né? Que é um espaço maior. Por enquanto é só. Agora eu vou fazer o pistilo até que ela seque. Com amarelo ouro eu venho e preenche. Vou passar aqui o amarelo ouro no pistilo. Puxando pra fora assim, ó. Ó. Pra dar uma clareada aqui com o amarelo.
Aí começo de novo, a mesma coisa. Aí eu venho com caramelo. Da mesma forma, ó, fazendo aqueles pontinhos. Sobe um pouquinho mais. Aí aqui nesse cantinho, ó. Vai fazendo, faz umas 2 carreirinhas. Aí com sépia, eu venho aqui no cantinho. Subo também fazendo essas bolinhas aqui, ó. O sépia é só no cantinho, pra dar profundidade, tá vendo? Não precisa fazer o mesmo tanto do caramelo, não. Aí o branco você vem. Aqui já pode fazer mais porque é luz, né? Ó, várias bolinhas. E o pistilo tá pronto. Agora a gente vai retocar essa flor com branco. Tinta só de um lado, a gente vai começar, ó, passar aonde tem mais branco, né? Ó, essa aqui dá até a volta inteira. Entrando pra cá. Passa o branco. E vem esfumando, ó. Essa parte aqui, ó. Puxa pra dentro, coloca e puxa pra dentro. Tinta só de um lado. Virado pro pistilo aqui agora, ó. Nesse lugar aqui tem que ter. Porque é um lugar que tá na frente, né? Ó, coloca e esfuma. Aqui eu vou até passar mais, ó, pra ficar bem destacado. Ó, aqui em cima. Sempre colocando, ó, na ponta e puxando pra baixo. Esfumando pra baixo, pra dentro, ó, como se estivesse vindo nesse sentido ali do fundo, ó. Nessa ponta aqui, ó. Como tem sombra aqui atrás, eu vou colocar a luz aqui, ó, na frente, em cima. Nessa pontinha aqui, ó, eu coloco luz, ó, dou uma esfumadinha aqui, coloco luz desse lado também, ainda pego o filete e faço bem fininho uma pontinha para fazer o acabamento. Coloca tinta em todos os lugares que tem o branco, tá vendo? Para clarear ela, porque o que predomina nessa pintura é o branco. Coloca e esfuma. Aqui eu vou colocar até mais um pouquinho, ó. Coloca bastante aqui também, que é um lugar alto. Onde deve aparecer bastante.
E a nossa flor ficou pronta. Assim tá ficando a nossa flor. Agora a gente vai começar a fazer o jarro. Então, hoje a gente vai dar continuação aos copos de leite. A gente vai estar fazendo esse jarro dele. Nós vamos fazer no ocre ouro. A gente vai usar ocre ouro, marfim, caramelo e sépia. A gente vai definir aqui onde é que vai ser o nosso lado de luz. Então, a gente vai começar pelo marfim. Ó, vou pegar o pituá e vou definir que vai ser aqui, ó. Então, eu vou fazer assim meia redonda, meia lua, ó, meia lua, tá vendo? Meia lua. Depois dessa meia lua, eu venho aqui, ó, com o ocre em volta, entrando dentro dessa meia lua, ó. Ó. Posso passar por cima, que o marfim é mais claro, tá vendo? Vai deixar um tom ali mais claro. Ó. Aí aqui nesse jarro eu posso encher de marfim, de ocre ouro. Aqui depois a gente ainda vai dar mais uma luz com o branco, mas é só para eu definir aqui, ó. É nesse espaço aqui, ó. Vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Meia lua. E depois já entra com o ocre ouro pra preencher o vaso. Eu vou preencher todo o meu vaso e já volto para mostrar. Então, preenchi, viu que eu deixei as beiradinhas sem colocar tinta? É porque agora eu já vou entrando com o caramelo. Ó. Pego o caramelo. Vou contornar aqui, ó. Bem em volta. Bem na pontinha. Ó, eu vou entrando pra cima desse ocre. Em todo o jarro. Ó, aqui embaixo. Ó, vai entrando e esfumando, porque precisa de uma tinta entrar na outra. Ó, desse lá, aqui embaixo todinho, contorna. Contorna e esfuma. Ó. Viu? Vai dando um degradê. Dos dois lados, todos os lados, ó. Vai entrando com a tinta e vai esfumando. Ó. Vai entrando. Aqui debaixo também, ó. Debaixo dessa argolinha aqui, ó. Tem que ter também, ó. Vai colocando, vai esfumando. Colocando e esfumando. Ó. Esse lado aqui pode até ser mais um pouquinho, ó. Porque o claro ficou do lado de lá, né? Aí... esse lado de cá pode ser mais um pouco. Ó, aqui de baixo, ó, dessa argolinha. Coloca. E esfuma. Ó. Isso. Aí depois que entrou com o caramelo, a gente vai começar com o sépia. Aí vem com o sépia. Agora que tem que ter contorno mesmo, ó, bem na beiradinha. Ó. Só que com sépia é só mais contorno. E esfuma um pouquinho, lógico, né? Mas é só pra não... pra dar uma sombra aqui, ó. E dá a impressão de que o vaso é bem redondinho. Então tem que colocar na beiradinha dele. Tanto aqui desse lado,
quanto desse de cá. Ó, tinta só de um lado, virada pra fora. Vem, ó, contornando. Contorna todo o vaso. Ó. Contorna e esfuma. Até sumir uma tinta na outra. E aqui de baixo também tem que ter. Pode até pegar um pincel menor. Ó, aqui de baixo. Contorna. Encontra aqui, ó, e vem esfumando. O nosso jarro tá ficando pronto. Aqui dentro do jarro, ó, essa parte aqui de dentro, ó, entre os galhos, a gente vai passar o sépia. Porque a gente tem que escurecer lá dentro dele, né? E depois a gente vem e termina de fazer os cabinhos da flor. Pegar um pincel bem pequenininho. Aí vem. Não é coronavírus, você sabe que eu espirro muito mesmo, né? Vamos lá, ó. A gente vai contornar aqui dentro. Pertinho dos cabinhos, tá vendo, ó? Colocando sépia, eu tô colocando sépia aqui dentro. Ó, o espaço é bem pequenininho. Mas tem que preencher tudo. Ó. Esse aqui ainda é menorzinho, ó. Aqui. E desse lado. Isso, aí a gente já colocou o fundo do vaso. Aí eu já posso terminar aqui, ó, o cabinho da flor com pistache, né? Ó. Passo pistache em cada talinho. Esse aqui da flor, igual o outro mesmo. Na hora que chegar aqui na bundinha dela, pode até subir um pouquinho assim, como se ela estivesse saindo de dentro dela. Aí, que aí dá um acabamento. Aí pega o oliva e coloca aqui, ó. Bem no pezinho aqui, que é onde o jarro tá fazendo sombra, ó. Viu? Aí dá uma puxadinha pra cima. Isso. Essa bordinha aqui, ó, a gente vai fazer ela... Tentar fazer um dourado nela aqui. Que é tão pequenininha, ó. Vocês vão passar aqui, contornando direitinho, tá vendo, ó? Pincelzinho em pé. Vai passar bem em cima. É, não em cima do que você já tá pintado, né? Aí, ó, limpei já. Ó. Com pincel em pé, você consegue fazer a fita certinha, ó.
E aqui atrás também a gente tem que pintar, por mais que esteja bem pequenininho, né? Ele tá aparecendo, ó. Aí a gente vem com o caramelo. Ó. Vem com caramelo e tenta não, tem que conseguir, né? Contorna todo o amarelinho com caramelo. Ó. Contorno o amarelinho. Aqui pode jogar um pouquinho mais nesses cantinhos aqui, ó. Aqui também pode tampar com caramelo. Ó, aqui na parte de cima também tem que passar o caramelo. É muito apertadinho, mas tem que fazer. Tá vendo? Eu tô deixando só o meiozinho com o amarelo. Aí depois a gente pega o sépia e contorna ainda mais, ó, com menos ainda a bordinha do caramelo, ó. Puxa aqui um pouquinho. Do lado de cá a mesma coisa, ó. Contorna, coloca aqui um pouquinho. Ó. O mesmo que vocês fizeram com o caramelo, vocês vão fazer com sépia sem tampar o caramelo. Agora com o branco, agora pode fazer até com filete, porque o espaço é muito pequenininho, né? Ó, vou colocar uns reflexos aqui, ó. Aqui onde tá aparecendo mais o amarelo, aqui, aqui. Vocês vão passar, mas não vão contornar inteiro, é só onde pegar o branco. Ó. E ainda com o branco, a gente vai pegar um pouquinho aqui com pituá, bem pouquinho, ó, tira até o excesso. Porque já deu uma secada aqui, ó. Coloca aqui, ó. Dá uma mancha aqui, uma bola aqui, ó. Que é onde tá o claro do jarro. Aí eu venho com um pouquinho. Ó. Aqui dá umas amassadas. Pra ficar só um reflexo mesmo, bem tranquilo, porque não é vidro, é só mesmo o jarro, né? E assim ficou o nosso jarro. Vou virar aqui para vocês verem melhor. Eu espero que vocês gostem.